O programa Troca de Ideias. Recebemos aqui no estúdio da Rádio Independente o diretor-presidente da empresa Gaúcha de Rodovias EGR, Luiz Fernando Vanacor. E a gente começa, com a pergunta derradeira. Todo mundo quer saber, confirma a data de 4 ou 5, será 4, será no dia 5, será uma outra data para abertura, pelo menos para veículos leves, né? Continua sendo essa projeção de primeiro os leves e um pouquinho mais adiante veículos pesados. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, estamos nas horas finais, até o pessoal às vezes olha lá e diz que não tem condições, mas a gente tem que só relembrar que nas vésperas do lá início de março, né? Eu tinha comentado que nós íamos iniciar uma montagem da treliça no dia 26 e no dia 5 foi o lançamento da primeira viga. 5 de março. Nós estamos agora praticamente, vamos falar, 5 de abril. Nós vamos dizendo que tem 30 dias aí, e a ponte nasceu em 30 dias. Né? Ela vem sendo construída em partes separadas desde 6 de setembro, no caso, quando a mudança da data em 28 de novembro, nós falamos ali também, vamos colocar 6 de dezembro como marco. Ela, praticamente o que a população dizia, que não tinha ponte, né? Na verdade ela vinha sendo construída, enterrada praticamente, e do dia 6 de dezembro até agora nós estamos falando aí de 4 meses de obra, onde a ponte praticamente surgiu e principalmente das dúvidas que tinham sobre a conclusão dela, no mês de março foi mais significativo, porque ela apareceu, de repente, de um dia para a noite, tinha uma ponte ali, e isso era o que nós tínhamos a previsão, de quando nós começássemos a juntar as partes, ia ver. Eu até agradeço aí o convite, Rita, Nicolas, a gente poder vir aqui, poder usar a Rádio Independente aqui, o grupo de vocês aqui, para poder transmitir para a comunidade local aqui do Vale do Taquari. Diversas vezes a gente veio aqui, e hoje a gente está até mais feliz, porque está bem perto do final, ali assim, a gente está com serviços complementares, tem que acontecer aqueles serviços, envolve mais a segurança do que propriamente a estrutura da ponte está pronta já desde o dia 29 de março, eu digo assim. Só que é difícil de separar o passar por cima de uma estrutura pronta, né? Então a gente está fazendo agora os itens de segurança, sinalização, tem pórticos lá, tem tudo instalando isso, tem a questão do asfaltamento, vai ter uma camada asfáltica em cima da ponte. A gente tinha previsão, então, de 4 para 5, a gente está mantendo essa previsão, apesar da chuva, tem agora analisar as situações ali. Mais para o 4 ou mais para o 5? Mais para o 5, A gente quer, de repente, a gente quer abrir sempre num horário diurno, né? Tá certo? Não queremos abrir, por exemplo, no início da noite. Por quê? Porque a ponte ali, ela tem uma nova configuração, uma rampa que se aproxima da ponte. Então o pessoal tem que enxergar, é melhor que enxergue ela, que as pessoas que passem pela primeira vez, depois à noite vai ver que não vai ter nenhum tipo de dúvida, o problema está bastante segura, tem bastante... Vai ter iluminação na ponte? No primeiro momento não, até a outra, ela nem me lembro se ela tinha, acho que não tinha só nas entradas. Não é a EGR não costuma colocar iluminação nas estruturas nem nas interseções, a gente sempre autoriza as prefeituras a fazer, por causa da questão da energia, né? Nós não teríamos ter pontos de energia espalhados em 630 quilômetros. Seria uma etapa posterior via E a gente avalia depois até com a prefeitura, com as prefeituras, se a gente quer botar, se elas quiserem botar a sinalização, tem espaço para isso, botar essa iluminação, tem espaço para isso, tudo, né? A gente pode fazer essa avaliação. O mais importante agora é passar por cima. Hoje, inclusive, desse período agora, foi a primeira vez que a passagem molhada lá, a estiva, ou passagem molhada, como a gente chama, passou água por cima. Eu falei, ela aguentou até o momento que a gente precisávamos, ela teve um sucesso, passou por cima e está lá, vai baixar a água e volta de novo ela. E eu falei, hoje foi o único, deu para mostrar que é uma passagem molhada, né, porque passou água por cima. E, então a gente está com essa previsão de 4 para 5, vamos avaliar a questão, hoje está previsto chuva, isso está atrapalhando um pouquinho no final aqui, parece assim que não choveu nenhum dia e resolveu no final nos exigir um pouco mais, mas ontem a gente estava trabalhando, parou a chuva, voltamos tudo ao trabalho para concluir as etapas necessárias. Vanacor, para quem está nos escutando agora e que segunda-feira vai para o trabalho, seja para Lajeado ou para Arroio do Meio, essa pessoa vai passar pela ponte? Passa pela ponte, segunda-feira não tenho dúvida. A gente está focando mais agora buscar aquele conforto nesse final de semana, exagerando essa correria que nós estamos fazendo,
nada, quando a gente fala correria, o pessoal pode dizer, estão fazendo mal feito para terminar. Não, ninguém ali vai correr o risco de fazer nada e entregar. Tanto é que a não passagem dos caminhões já é uma demonstração de um zelo pela estrutura. Não estamos aqui com um dia a mais, um dia a menos, não vai fazer. Mas a questão do conforto lá do Cristo. Então, provavelmente segunda-feira, com certeza, todos esses inconvenientes da falta da ponte serão sanados, porque vai estar lá funcionando ali, com certeza, de 4 para 5. A gente ainda tem a questão de 8 para 9, liberação dos caminhões. Não sei se vai... Segue também o cronograma segue. Com essa Essa aí até, eu digo assim, entre falar 5 amanhã e falar 8, eu te digo, 8 é muito mais certo que 5. Certo? Não criando dúvidas aqui. Por quê? Porque o último concreto feito, ele vai chegar no dia 8 com os 14 dias que a gente praticamente vai estar com uma resistência suficiente e mais do que suficiente para atender esse tipo de coisa. E a gente só queria preservar esse momento agora dos caminhões ali por uma questão de mais um zelo e ter uma certeza maior para não causar nenhum dano. Vanacor, a gente vive um momento na comunicação envolvendo redes sociais, envolvendo a possibilidade das pessoas opinarem sobre todos os assuntos, e a ponte virou a grande pauta do Vale do Taquari desde a enchente do ano passado, ou seja, 11 meses depois a gente tem a ponte novamente. Nesse processo todo de comunicação, todos os prazos que foram estabelecidos foram prazos da própria EGR, inclusive o prazo de 25 de dezembro e esses prazos que não foram cumpridos. O que as pessoas observam, e aí a gente tem que entender que as pessoas analisam com as informações que elas têm. E se elas observam e veem que tem poucas pessoas trabalhando, que a ponte não está aparecendo, elas se manifestam contrariamente, ficam preocupadas em relação ao andamento dos trabalhos. Olhando um pouquinho para trás, Vanacor, onde é que foram os erros? Foi de comunicação? De fato faltou gente lá no início? O que de fato aconteceu? E pontuo, a obra foi feita numa velocidade recorde de uma ponte emergencial, mas o grande problema é essa frustração, essa quebra de expectativa que aconteceu. Bom, obrigado pela pergunta, Nicolas. A gente tentou sempre colocar em essa questão da ponte aqui. Bom, vamos lá. Na cronologia, já tenho falado, vou tentar bem resumir para essa parte não ser repetitivo novamente. Desde que a ponte caiu, se vocês se a comunidade ter dúvidas sobre a conduta da EGR em relação à ponte, nós tivemos 11 intervenções, 11 acidentes, tanto que aqui lá em Mussum, o segundo maior foi lá em Mussum, no quilômetro 88, quando a gente perdeu praticamente 100 metros da pista num buraco de 45 metros de profundidade, que tivemos que fazer a obra. Se eu puder mostrar todos os contratos aqui, em relação à assinatura do contrato, de todas essas 11 intervenções, vocês vão ver que o primeiro contrato assinado, o número sequencial, é o número da ponte. A primeira coisa que a gente fez, no dia 10 de maio, nós estávamos com a documentação pronta, a documentação que dá características à ponte. Aí ela tem que passar por um rito licitatório de análise jurídica, tudo isso aí são exigidos para depois não haver comprometimento no processo licitatório e alguém impugnar e trancar tudo isso judicialmente, e aí sim não se tem a ponte. A gente cuidou muito isso aí, e eu vou dizer que no dia 17 de maio nós já estamos com ela publicada no Diário Oficial, efetivamente exposto no dia 20 de maio. Ou seja, foi 15 dias de trabalho, de 17, já tinha 15, quando nós tínhamos 17, nós estávamos com 15 dias de trabalho, mais os dias de licitação, no dia 3 de junho assinado o contrato. E é o primeiro contrato assinado da primeira intervenção, das 11 intervenções. Mas é a última que está sendo entregue. Sim, a última, a mais complexa de todas, era a ponte. Bom, a questão da nossa, e eu digo assim que a gente teve coragem de fazer isso aí, talvez se eu tivesse explicado isso, até nem podia talvez explicar isso de uma forma, nós tínhamos duas opções. Fazer uma contratação emergencial, onde a gente poderia fazer uma contratação, processo de contratação rápido, e um prazo que legalmente eu até falo que não tem uma análise concreta sobre isso, mas a lei diz 6 meses de obra, tá certo? Ou uma contratação normal, que em vez de estar assinando o contrato em 3 de junho, nós estaríamos assinando o contrato em meados de agosto. E eu diria, por segurança, já que eu posso ter o tempo que eu achar, eu diria, não, vamos fazer essa obra em 1 ano e meio. Nós tínhamos essas dois momentos. E a gente preferiu decidir pelo aquilo que era mais arriscado, até para a própria imagem da GR. Hoje a gente foi chacoteado aqui. Mas a gente optou pela situação que nos permitia, legalmente fazendo,
contratar rápido e tentar, sabe lá, construir em 6 meses. Vamos fazer uma análise aqui do tempo. No dia 28 de novembro, várias postagens diziam, não via nada, não se via nada de ponte. Via lá uma meia dúzia de vigas construídas e nada. Isso eu estou falando no dia 28 de novembro. Um mês antes do prazo que havia sido anunciado. Vamos colocar ali, então, 6 de dezembro para nós facilitar as contas. 6 de dezembro até hoje são 4 meses. A ponte foi construída em 4 meses. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou trazer lá o nosso Nicolas, vou te levar junto para o passado. Vamos assinar o contrato em 3 de junho. Se nós tivéssemos feito o projeto em 1 mês, como era previsto, no dia 3, certo? Esse mesmo pessoal que fez a ponte aqui, em 4 meses. No dia 3 de julho, nós começaríamos a construção da ponte. Se você pegar julho, vamos lá, montar agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, nós teríamos 5 meses. Muito mais do tempo que nós tivemos aqui. Certo? Nós fizemos em 4 meses. Eu ainda teria 1 mês livre para fazer. Era possível fazer em 6 meses. A equipe veio, a empresa veio se mobilizando com o pessoal à medida que os serviços iam exigindo mais quantidade. Não poderia, a fundação for feita, não podia fazer nada em cima se eu não tivesse as fundações. Veio 2 empresas fazer as fundações. Claro que a gente, talvez a gente não teve muito espaço, não soube, a gente vinha anunciando, vinha quase um diário da obra da ponte no site da EGR, em algum momento talvez pudesse detalhar isso. Mas eu também não poderia vir aqui na rádio e dizer o seguinte, olha, nós vamos fazer a contratação em 6 meses, mas a gente sabe que vai levar 9, a gente sabe que vai levar 10. Isso legalmente é ruim. E nunca foi pensamento da EGR que não fosse feito em 6 meses. Tanto é que o prazo dado para a prorrogação de contrato não foi o prazo necessário para fazer a ponte. Foi o prazo que a gente conseguiu identificar dos dias que foram prejudicados ao longo dos 6 meses. Ou seja, pelo aumento da extensão da ponte, tá certo? Eu tinha uma ponte de 150, passou para 172 metros, 150 para 6, 172 para 7. Certo? Então tudo isso foi justificado. Levou um tempinho até para poder. Uma das possibilidades era rescisão contratual, o que era a pior das hipóteses, a pior das situações. Né? Então a gente sempre buscou fazer isso. Então a gente teve uma ponte que poderia ser feita para nós, seria, eu acho até muito mais para o Vale do Taquari, que talvez esperasse um pouco mais, que tinha perspectiva de ser um pouco mais longa essa ponte, do que para nós. Imagina, nós entregamos uma ponte em 6 meses até dezembro, e isso nunca foi uma promessa do secretário, nunca foi ou do próprio governo, mas foi a proposição que a gente fez, foi um risco que a gente correu. Hoje eu faria assim, depois de tudo que foi criticado, vocês fariam de novo a mesma coisa? Sim, faria a mesma coisa. Aonde nós podemos ter errado? Errado em algum momento, assim, por exemplo, na questão de não ter adotado mas isso tudo era aquela questão. Hoje, por exemplo, nós trabalhamos na ponte com o rio aterrado. Na execução, e essa ideia veio proveniente da dificuldade de fazer as sondagens naquele momento. Se nós talvez vamos aterrar o rio, vamos deixar o rio passar para outro lugar, uma situação, mas não há uma previsão, não se tinha essa estimativa de que pudesse ter tanta dificuldade para fazer isso. Nós até queríamos que o rio ficasse mais alto naquele momento, para poder ter ali a balsa chegar ali para fazer as sondagens, do que acontecia, de volta e meia subia, volta e meia descia, e uma correnteza muito forte. Eu não quero nem dizer por causa própria explicar isso, eu só conto ali a questão das passadeiras que constantemente eram tiradas por causa da forte correnteza. A gente teve erros, talvez tenha, eu não consigo te dizer assim exatamente, porque foram várias fases. O que a gente nunca teve aqui foi falta de interesse. O primeiro contrato assinado foi da EGR, foi esse aqui, o primeiro contrato das 11 intervenções, tá certo? Foi esse daqui. A gente praticamente se dedicou, nós tivemos aqui, a gente acaba hoje eu tenho muito mais exposição do que no passado. Até me disseram assim, se eu tivesse vindo antes, talvez a ponte tivesse. Não, eu estava muito mais antes do que agora. Agora eu visito aqui, estão me vendo mais aqui. Porque na verdade é que nem assim, olha, eu sou engenheiro, sou diretor técnico da EGR e sou presidente da EGR, mas eu sou engenheiro. Esse momento agora é que nem o pessoal fala, tipo, mais feliz do que pinto no lixo, né? Porque é um momento de ver muitas coisas, participar de muitas coisas.
Nós Então, estamos felizes com, né, e ficaremos ainda mais, mas e não só não Vanacor também, né? E não só exatamente, não só aqui a presença minha, mas tem ali outros colegas meus. Ontem estava uma diversão porque tinha uma empresa de sinalização que ela se usa de um uniforme vermelho. Tinha a empresa que faz a pavimentação que se usa um uniforme azul. A própria Tava rolando um Grenal ali. Nem, mais ou menos até. Aí tinha a própria Engedal que constrói a ponte com um amarelo, com a camisa amarela. E tinha uma outra empresa que faz ali a parte da conservação, ali uma série de limpezas que estão fazendo, que era laranja. Então era um arco-íris de cores ali, mostrando ali que na verdade não era uma empresa só. Nós chegamos a ter ali, estamos lá com 6 empresas envolvidas ali agora, porque envolve não só a construção da ponte, já foi construída. Agora envolve os acabamentos da ponte, envolve os aterros, que é um outro contrato, envolve a pavimentação disso, envolve a sinalização, que é uma outra empresa, envolve a conservação da remoção de tirar aqueles entulhos todos da obra, que tem ali a parte da conservação. Então a Engenharia está ali com hoje, teve em volta daquela ponte 11 contratos. E não contratos assinados agora, contratos que são de manutenção de sinalização, tudo que estão todos envolvidos ali. Para confirmação, Vanacor, estamos conversando com o diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor, para confirmação na ação, na prática mesmo, dessa liberação aí, dia 5, vamos supor, né? Ou 4 ou 5. O que falta exatamente? Nós estamos fazendo ali a questão nós estamos fazendo a questão das barreiras de proteção ali, que é as guarda-rodas, né? A gente vai fazer a calçada semana que vem. A gente focou, eu quero passar carro aqui, então vamos focar no carro. Que é o que está mais prejudicado hoje, é os carros e os caminhões, é o veículo. Então a gente está focado nisso aí. Então falta ali a construção, nós já estamos hoje nós vamos para mais da metade da ponte, nós estamos fazendo um vão por dia. A gente precisa fazer, ali tem faltando hoje, quinta e sexta. Daí, a sexta-feira o pessoal vai passar com as formas lá, mas está concretado. Seria essa nossa previsão. Pode ser que tenha algum tipo de atraso, a gente está avaliando isso aí agora. Então, a questão da sinalização, das defensas que são instaladas antes, estão todas ali, estão todas instaladas já, só falta agora as ligações. Isso tudo o pessoal consegue fazer ali hoje de tarde ou amanhã já de tarde, já tem isso aí preparado. Então, entre hoje e de manhã. Pintura está dependendo também do asfalto ali, mas o asfalto já foi feito da coisa, a gente quer fazer em cima da ponte, e há alguns acabamentos lá em cima da ponte. Nada mais estrutural, nada mais que dependa de esperar cura, nada disso. Essas aí todas já foram feitas. Quando essa resposta vem exata? Eu acho que... Até quando será que eu acho que agora de tarde a gente vai conseguir... Hoje à tarde. Hoje à tarde vai conseguir definir essa situação. A data da previsão, sempre com esse objetivo de que a gente quer fazer com que o pessoal possa ir com conforto para o Cristo. Eu digo assim, o Natal para nós, até foi quem deu essa ideia do Natal foi eu, não é certo? E o secretário abraçou essa situação ali, daí até peço desculpas ao secretário aqui, porque induzimos ele a uma situação de um otimismo, né? E nós tínhamos esse objetivo. E nada mais justo seria nós conseguir terminar ela e entregar no Natal, seria muito significativo. Bom, não conseguimos entregar no Natal, então vamos entregar no dia do Cristo. E está nos protegendo ali, porque o verão foi muito quente, mas para a obra foi muito bom, tá certo? Foi maravilhoso, porque poucos dias de chuva. Então a gente está nessa luta aí para entregar, a gente está definindo a situação, ficou essa definição de 4 para 5, existe a possibilidade, se por acaso a gente vê que o serviço ficou tarde no dia 4, por segurança não vou liberar à noite, o pessoal até se assustou de que eu ia liberar à noite, não, jamais vamos liberar uma obra de noite, porque a primeira passagem ela depende muito da visibilidade, o pessoal conhecer. Vai ter algum ato simbólico, alguma coisa nesse sentido? Nesse momento, a questão da passagem ali pela ponte, né, agora para esse momento aí de nós dar esse conforto para as pessoas irem lá para a inauguração do Cristo, né, eu não acho que vai ter algum tipo de ato assim, de inauguração, nem quis me envolver com isso para não focar mais na ponte, eu estou focado no concreto que vai ser feito. Ontem, até quando choveu, parecia que tinha caído um desânimo total, porque atrapalhava um pouquinho o nosso otimismo. Mas eu acredito que possa ter, não tem ainda uma definição da data, não tenho como dizer isso. Mas não seria nesse momento agora, não. Porque agora até porque a ponte não está totalmente pronta, né? Vai estar pronto quando eu liberar
Está pronta, mas não está pronta, vamos chamar assim, né? Nós liberar os caminhões. Parcialmente, digamos, né? Parcialmente liberada, né? Isso. Uma coisa que é importante, só para a gente finalizar, a gente já está com o tempo também, mas falando tecnicamente, a gente falava sobre as pessoas opinarem com o que vem nas redes sociais, e aí a grande maioria das pessoas é leiga no assunto e observa a ponte, e é importante que a gente tenha essas garantias em relação à segurança, a olhar os pilares. São pilares esbeltos, né? Mas ao mesmo tempo a gente acredita e confia que é seguro. O que dá para falar tecnicamente sobre a segurança da ponte? Eu fiz uma outra oportunidade para comparação com a ponte antiga. Vocês passavam por uma ponte antiga, que foi construída em 1970. Ela tinha até questões de armaduras, de toda a parte de aço e armaduras, que nem tem mais. Hoje se usa aços com outras configurações. Antigamente lá não tinha ferro, na época não tinha ferro corrugado. Hoje tem as barras de aço corrugadas. Então lá tinha um sistema de trançado para causar o mesmo efeito. Não, mas aquela ponte ela era encaixada em cima, né? Isso, ela foi moldada em loco, como te chama. Então já dá para ver até nas laterais as marcas das tábuas, né, que eram feitas essas formas, e foi moldada em loco. Os pilares da antiga, vamos falar dos pilares que falavam que eles eram muito esbeltos. Os pilares da antiga eram 90 centímetros de diâmetro, o nosso é 1,20. Não estou nem falando da questão de ferragem, de situação de concreto, de tecnologia de concreto, não estou falando disso. Mas só pelas dimensões. Na questão dos pilares, quanto mais finos, é melhor. Não estou dizendo que agora, mas o 1,20 então é maior que o 1,90, que o 90, então agora está prejudicial. Não, a estrutura está dimensionada. Por quê? Para evitar menos resistência à água. Vai sempre passar água pelos pilares. Nunca vai deixar de passar água pelos pilares. O que nós não podemos deixar é atingir a parte das vigas. A água, quando atingir as vigas, ela pode empurrar as vigas. Nós levantamos essa ponte em 5 metros de altura. Eu duvido muito que vá ter uma enchente que suba do 1 metro, que a gente nem quer que chegue a 1 metro de novo. A água chegou 1 metro sobre a ponte antiga, acima da ponte antiga. Ela teria que aumentar mais 2 metros ainda. Para isso acontecer, segundo as informações que o próprio prefeito lá de Arroio do Meio falou, que a cota de baixo, a altura que ficou debaixo da viga, assim, em termos de cota, né, a única coisa em Arroio do Meio que fica acima disso é uma torre que tem em cima da prefeitura, que parece que foi a última, que ainda estava longe de ser ocupada, e a cruz da igreja, de uma igreja lá. Não faço ideia ali, não tenho aqui informações, porque o resto tudo ficaria abaixo d'água, pela cota, né? Perfeito. E claro, por quê? Porque no momento que a água ela vai invadindo mais uma área, aumentando sua área de várzea, vamos chamar assim. Isso, então dificilmente que ela vai ter. Então nós estamos com uma segurança em relação à enchente, ela é muito mais esbelta em relação a essa parede. A parede tinha 3 metros de altura para a água empurrar, agora ela tem não chega a 1,95, tá certo? E está mais afastada dessa água. Quanto à estrutura, lá no passado, as vigas não eram nem pré-moldadas, e também as nossas são, além de pré-moldadas, elas são pré-tensionadas, ou seja, ela é provocada um esforço antes mesmo de ser carregada, tentando fazer isso. A outra não tinha isso. Então, em termos técnicos, a ponte atual é melhor, vamos chamar assim, que a anterior. Não que a outra não tivesse risco nem tinha danos nenhum de manutenção, que sofresse manutenção. A água veio e empurrou ela para fora. Por sorte, ela navegou e saiu do leito, que nos ajudou muito em relação de nós não ter mais esse inconveniente de tirar. Vamos tirar ela agora por embelezamento ali das margens do rio. Mas assim, houve um problema desses conceitos, mas até tinha os pilares mais altos. O pessoal dizia, o pilar é muito alto, não tem nada no meio. Está lá agora no meio. É que nós, no processo construtivo, a gente disse, para que eu vou perder um tempo de fazer algo que não vai ser necessário agora, que eu posso caminhar para frente e criar uma etapa que gerasse mais sequência de trabalho. Então, até nisso a gente cuidou o que era necessário fazer e no seu tempo de fazer, né? Por isso o cronograma, né? Por isso a gente apertou muito o cronograma. O cronograma nunca foi feito para... Quantos dias tu precisa fazer a obra? Uns 10 meses. Não. Só tem 3 meses para fazer a obra. Esse foi sempre a EGR nunca veio aqui. Não estou aqui para ficar acompanhando a obra e tomar água e refrigerante ali, que o pessoal está com uma caixinha de refrigerante lá, né? Com o pessoal, para ficar ali conversando. Não, a gente vem aqui, a gente exigiu bastante, mas também foi uma parceria muito grande com a empresa Gedal ali, com todas as empresas envolvidas, até com as empresas aqui de Lajeado.
o Guincho Sansão, quero fazer uma referência, não sei se posso, ali Pode, que claro. ele foi lá não foram contratados, né? Mas ele viu a possibilidade de que era possível, pediu algumas coisas que a gente fizesse para poder executar o trabalho. Ele foi contratado pela empresa Engedal. Inclusive foi essa empresa que auxiliou na Ponte de Ferro também. Isso, até faço referência a isso aí, porque teve várias empresas que juntaram. Isso aí eu digo assim que às vezes é importante por causa nesse momento do Vale precisa mostrar a união do Vale. Botamos uma placa lá como símbolo da união e reconstrução, né? Mas é só para dizer que é um pouquinho participativo, só. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos novamente com o diretor-presidente da EGR, o Luiz Fernando Vanacor. Obrigada por vir à Rádio Independente, por nos atender. E ficamos aí na expectativa da confirmação da confirmação. Nós estamos lá numa situação de... A gente conta... Antigamente nós contava semanas, o nosso cronograma era semanal. Aí chegou um dia que passou de 2 em 2 dias, passou a ser um dia, hoje é segundos ali. A gente mede quanto tempo vai levar para chegar o caminhão, para passar um caminhão, para não sei... Estamos lá no dia. A gente se compromete assim que tiver uma definição mais certa ali dos movimentos necessários, a gente divulgar para a imprensa. Agradeço aí a oportunidade e também peço então para que a gente possa usar a rádio aqui, o grupo independente aqui para poder fazer essa divulgação, para que todo mundo saiba. Certeza. Porque a gente está com uma... Ou seja, não adianta nós liberar a ponte e ninguém saber. E aí ninguém vai lá, né? Porque tem muitas placas orientando para sair, nós vamos tirar algumas placas ali para dizer, ó, vem para cá, tem que fazer uma caravana para passar por cima da ponte. Tem só uma questão que me ocorre agora, que é o seguinte: caminhões não vão poder passar no sábado. Vai ter alguma fiscalização impedindo a passagem desses caminhões? A gente colocou placas ali nas duas extremidades que conduzem para a Ponte do Exército, orientando ali os caminhões que estão ali. Mas eu me refiro para passar na Ponte Nova nesse período que... nós vamos fazer o pessoal ficar ali da equipe da IGR, vão ficar nas extremidades 24 horas, nós já temos experiência com isso. Claro, a gente pede o apoio dos caminhões, porque alguns às vezes nem obedecem, não querem saber. Passa um carro, passa eu também, não né? sabem também, se liberou, daqui a pouco acha que chega pode... Mas aí vai ficar, nós vamos ter presença impedindo a passagem, orientando a passagem, né? Para não ter esse desconforto, tem que estar... se a gente observar que vai ser necessária a participação da polícia, a gente pede ali conversa com o pessoal da polícia para ajudar no sentido, se não ver eu acredito que não vai ter, nunca tivemos problema com isso, assim, sobre essa situação, então acredito que aqui também não vai ter. O pessoal está bastante acostumado, está vendo a ponte acontecer, e se eu não dissesse a data certa para os caminhões, até eu digo que hoje é mais certo o dia 8, 9 do que o 4-5, né? Mas o 4-5 depende de obras, o 8-9 só depende de espera. Certo? E segunda-feira o pessoal vai vir para a rádio aí. Trabalhando. Já vai vir passar pela ponte, com certeza, tranquilo. Coisa boa. Muito obrigada mais uma vez ao diretor-presidente da EGR, Luiz Fernando Vanacor.